Parte da história de um povo é contada a partir da descoberta de objetos que conseguiram resistir à ação do tempo. E eu não estou falando apenas de peças de antiquário, mas também de fósseis. Essas raridades ficaram centenas ou até milhares de anos debaixo da terra. Hoje tem muito valor e por isso mesmo são alvo de criminosos que tentam lucrar com a venda desses produtos. Só mesmo com a ajuda de filmes e livros é que podemos imaginar como foi a vida na Terra há milhares de anos. Uma variedade de espécies e criaturas que, claro, já não existem mais por aqui. Parte do conhecimento que os estudiosos têm sobre essas espécies vem da descoberta dos fósseis. São vestígios de seres que viveram naquela época e foram conservados em rochas ou em outros materiais. Este peixe aqui, por exemplo, é do período Cretáceo, tem 110 milhões de anos e foi encontrado aqui mesmo no Brasil. Algumas dessas raridades estão expostas no Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. São os únicos registros que nós temos do que aconteceu na Terra antes de nós estarmos aqui. Então o homem é muito recente, eu conto de 3 milhões de anos para cá. E eu tenho um animal que viveu 154 milhões de anos atrás. Uma história fascinante que atrai muita gente. É o caso deste geólogo que também é dono de um antiquário e tem uma pequena coleção de fósseis. Esse fóssil de um Ammonites. Existem poucas coisas, né, no meu entender, mais bonitas que isso aqui, né? E esse aqui, por exemplo, também. Esse aqui é um Ammonites que ele foi opalinizado. Então você pode ver que tem certas nuances, como se tivesse um fogo interno. Então a beleza que me chamou a atenção primeiro. Algumas peças de Fernando foram herdadas do pai, outras compradas no exterior. Isso porque hoje a venda de material pré-histórico não é permitida no Brasil. Isso aí está restrito às instituições de pesquisa. Hoje você não tem mais um colecionismo, a não ser que a pessoa compre um fóssil em outros países, né, e traga para cá. Como é o caso de alguns que eu trouxe da Europa, né, fósseis do Marrocos, por exemplo. Nos Estados Unidos também você tem um comércio, né? Apesar disso, ainda tem gente que insiste na comercialização de fósseis. Estes foram encontrados numa tradicional feira de antiguidades em São Paulo. Entre os objetos apreendidos pela Polícia Federal estão uma presa de mamute fossilizada, conchas, pontas de flechas, lanças e uma tanga marajoara de cerâmica. Os produtos arqueológicos e fósseis brasileiros, eles são bens da União. Como bens da União, eles não são passíveis de comércio. Então, uma vez que eles estavam sendo comercializados, essa pessoa, esse agente, ele incorre no crime de usurpar bem da União. É um crime previsto na Lei 8.176, no seu artigo 2º, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. A origem do material só pode ser comprovada após a análise dos peritos. Só então a polícia deve ouvir o expositor que não estava no local durante a operação. O caso ainda vai ser julgado pela Justiça Federal. As peças apreendidas devem ser doadas para museus ou instituições de pesquisa. Uma vez que o cidadão verificar que ele está sendo exposto ao comércio de alguma forma, comunique a gente, comunique a Polícia Federal, comunique o IPHAN para que sejam tomadas as providências, ou seja, seja investigado quem realmente está investigando e recuperar isso, porque isso é patrimônio de todos. Um patrimônio de todos que deve ser cuidado e preservado por quem entende do assunto. Segundo especialistas, esse tipo de material só tem valor histórico e científico se estiver sob os cuidados de geólogos ou paleontólogos. De repente, se você me acha um peixe e que ninguém descreveu, isso me faz entender um momento em que nenhum cientista conseguiu, você pode montar uma história muito mais bonita e interessante. Pegar um material desse e deixar na sua casa em exposição só para os seus familiares e amigos mais próximos é um crime.